Olá, muito boa tarde a você, amigo assinante da TV10. Está no ar mais um programa Revista Eletrônica ao vivo para você. Agora faltando 14 minutos para as 6 da tarde. O programa já começa a se aproximar do horário pedido pelos nossos telespectadores, 18 horas. Vamos acostumando para a próxima semana. O programa estará no ar ao vivo às 18 horas, com alguns ajustes, mais promoções, mais sorteio de brindes. Enfim, estaremos aqui falando sobre tudo que acontece na cidade de Assis. E hoje recebo mais uma vez meus convidados. Eu vou começar pelo São Paulino, Dr. Gesualdo Júnior, que vai falar sobre um tema bastante importante, a liberdade de imprensa. Boa tarde, doutor. Obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, hoje o tema é bem interessante. Vamos falar sobre liberdade de imprensa e os limites dessa liberdade, como ela é exercida em nível constitucional, desse motor da sociedade que é a imprensa. Tá certo. Bom, e as boas notícias que nós damos a semana passada sobre o esporte, que o basquete está de volta, a TV10 já esteve acompanhando, a Assis já teve mais 2 partidas depois do último programa. Na sexta-feira venceu a equipe do Rinaldo, da Liga Sorocabana de Basquete, e no domingo pegou outra. Aliás, você não podia escolher, você pegou Araraquara, Franca e Limeira. Tudo no começo. Boa tarde, Marcinho Cantac. Contra a Limeira não deu, né? Boa tarde ao pessoal da TV10. Zé, eu estava falando para o Dr. Gesualdo ali fora, a infelicidade de pegar Araraquara fora e Franca e Limeira em casa. Certo. Podia ser Franca ou Limeira fora e Araraquara em casa. Mas tá dentro do planejamento, tá tudo correndo como planejado mesmo. Ou seja, vencemos Piracicaba e vencemos a Liga Sorocabana. E foi um bom jogo contra a Franca, né? Um bom jogo contra a Franca. E Araraquara também foi. Quase ganhamos Araraquara lá dentro. Só que domingo prevaleceu o padrão de jogo de Limeira perante uma equipe. A nossa equipe estava cansada, porque ainda eu tenho 9 jogadores. Eu tenho mais alguns jogadores da categoria cadete que estão treinando com a gente, não desvalorizando os nossos meninos, muito pelo contrário. Mas o time de Limeira tem 10, 11 jogadores prontos para jogar, né? Tá certo. Lembrando que na semana passada o presidente da Autarquia Municipal de Esportes deixou escapar que o projeto já está visando a A2, estaremos participando da A2 ainda neste ano, que dá acesso a uma série de circunstâncias, inclusive a divisão especial, a elite do basquete paulista, e o Marcinho Cantac vai explicar um pouquinho melhor essas fórmulas, como se jogar a A2, que vai dar uma série de benefícios. E o Jonathan, né? Isso. Que é um dos destaques da equipe, daqui a pouco ele vai aparecer, porque nós vamos mostrar um pouquinho os melhores momentos, algumas passagens do jogo, e tem o Jonathan estreando em Assis, dando entrevista também, mas está aqui conosco. Obrigado pela participação no programa de hoje. Está aí com a camisa. Vamos mostrar a camisa oficial agora do Conticola. É o time de basquete de Assis. Aí está. Pode abrir um pouquinho mais? Jonathan, boa tarde. Obrigado pela participação. Boa tarde, Zé Luiz. Eu agradeço a participação. Boa tarde quem ainda está assistindo. Vamos falar um pouco do time aí, da apresentação, inauguração do Conticola Assis Basquete. Tá certo. Bom, daqui a pouco eu vou querer saber a história dos jogadores. Vamos apresentando um a um. Vamos começar por isso, Marcinho? Ou vamos para o Gesualdo, vamos falar de liberdade de imprensa, que é muito importante. E aí a gente já embala na nossa cobertura do basquete. Eu tenho comprovadamente, acho importante dizer isso, 36 anos de profissão. Nesses 33 anos de profissão, eu já passei por uma série de circunstâncias dentro da radiodifusão e dentro da televisão, da mídia de uma forma geral. Eu me lembro que há muito tempo atrás, como programador de rádio, nem mesmo as músicas estavam autorizadas a serem veiculadas em rádio se nós não fizéssemos um pedido de autorização para a Polícia Federal que nos autorizava a execução de determinadas músicas. Eu me lembro muito bem. Imagine todo o resto. E depois o processo foi se democratizando, digamos assim, as coisas foram acontecendo. E aí, doutor Gesualdo, cria uma determinada situação que é aquela, onde é que começa e termina o direito do jornalista, do apresentador e das pessoas que são notícias e que fazem os fatos do dia a dia. Vamos começar por aí. Quais são os parâmetros que devem ser usados, doutor? Zé, é muito importante o papel da mídia hoje, né, o papel da imprensa de um modo geral. E quando você fala dessas restrições que haviam, essas restrições muito provavelmente eram da época da ditadura militar, eram ranços dessa ditadura, ranços que aos poucos nós fomos superando, principalmente pela revogação da lei de imprensa. Essa lei de imprensa, o curioso, que era uma lei voltada para a liberdade de imprensa, pretensamente voltada para a liberdade de imprensa, do ano de 67,
no auge da Revolução Militar. Aliás, revolução, por assim dizer, né? Foi exatamente um golpe militar, que impunha limites à liberdade das mais variadas, inclusive a liberdade de imprensa. Quando a gente fala de liberdade de imprensa, não há como deixar de citar dois grandes pensadores que foram, ou que fizeram um mote, traçaram as linhas gerais dessa liberdade. O primeiro é Benjamin Franklin, que pensando no Estado americano, ele disse que mais importante do que ter governos é ter uma imprensa livre. Talvez com certo exagero, mas enfim, ele quer demonstrar com isso que a imprensa é quem de fato fiscaliza. Se ela for responsável a esse ponto, ela traça diretrizes, ela forma pensamentos e ela forma a nação de um modo geral. E Voltaire, um dos grandes influenciadores da Revolução Francesa, certa vez ele se degladiando em diálogos com o seu oponente, ele disse para o cara assim: eu não concordo com nada do que você diz, mas vou continuar lutando pelo seu direito de falar bobagens. Com isso, ele trazia a base do que é a liberdade de imprensa. E essa liberdade de imprensa que passa necessariamente pelo multiculturalismo, que passa pela inserção do outro, que passa para dar ouvidos ao outro, que é a essência da democracia, né? E a democracia não pode ser essa ditadura da maioria. Quando nós pensamos na democracia apenas pela luz da maioria, isso gera injustiça. Basta ver que grandes injustiças foram realizadas à luz da maioria. O nazismo é um exemplo disso. Contava com 91% de aprovação dos alemães, era a maioria, e por detrás desse nazismo veio todas as atrocidades que nós conhecemos. Porém, esse direito de liberdade, como de resto qualquer outro direito, ele não pode ser absoluto, ele deve conter algumas restrições. Restrições que alguns conglomerados não querem se impor por questões econômicas. Eu penso, e defendo isso inclusive em alguns artigos que publicamos, que a essência da liberdade de manifestação de pensamento, ela não pode ter restrição nenhuma. De nenhuma forma, porque seria inclusive inconstitucional. Mas limitar-se formações de grandes grupos econômicos que dominam a imprensa, isso inclusive tem apelo constitucional, já está previsto na Constituição. Falta só a regulamentação. E é necessária essa regulamentação, até para a gente evitar exageros, excessos do próprio jornalismo, né? As pessoas podem ser difamadas de forma indelével através da imprensa. São vários os casos de excesso. Por exemplo, o famoso caso da escola base. Pessoas ali foram achincalhadas, literalmente apanharam em praça pública por conta de um furo jornalístico indevido, né? Por conta de informações que depois se descobriram que eram informações mentirosas. Logo, há de se ter limites. Mas esses limites não podem ser de modo tal a impor restrição à própria manifestação de pensamento em si. Os acusados nunca mais se recuperaram. A escola base, só para lembrar as pessoas, você devia ser muito jovem ainda, mas foi uma escola de São Paulo acusada de que estaria tendo... pedofilia. Exatamente. Dentro os donos da escola estariam cometendo pedofilia e depois não ficou provado nada disso e eles perderam a escola, perderam os alunos, perderam tudo e jamais conseguiram recuperar nem mesmo o próprio nome para poder voltar a trabalhar no que faziam. Resumindo. A escola fechou, né? Aquelas pessoas apanharam, foram capa de Fantástico durante meia hora, quando falavam de pedofilia, atrelavam o nome deles à pedofilia, foram capa de Folha de São Paulo, ficaram à mercê da mídia de uma maneira muito intensa, e faz 2 anos, esse caso deve ter mais ou menos uns 10, 15 anos, né? Uns 15. Faz 2 anos que começaram a pipocar as indenizações em favor dessas pessoas. Algo em torno de 100 mil aqui, 150 mil ali, que não lhes depara todos os sofrimentos que passaram, né? Há também alguns enfrentamentos políticos através da mídia. Hoje, sabidamente, nós temos revistas que têm um perfil de um partido, revistas que têm um perfil de um outro partido, e que muitas vezes têm matérias jornalísticas pagas por conta disso. No entanto, eu penso que esses excessos, esses problemas circunstanciais e pontuais não podem gerar essa discussão de limitar o que a imprensa diz, o que a música diz, o que a arte diz. É necessário ter uma certa contemplação, ter algum limite. E esse limite passa necessariamente pelas aspirações da sociedade. Por exemplo, hoje, só para te cortar, eu vi no blog da Globo uma moça prostituta, ela se formou agora em letras pela Universidade Federal de São Carlos, está buscando o mestrado dela também em letras na USP, e ela tem um blog onde ela conta as aventuras dela, tal como a Bruna Surfistinha, mas com uma certa sofisticação de informação, porque ela tem uma formação de letras que a afaste essa sofisticação de informação, né? Isso é um assunto que a gente vai ter que tratar e com não muito distância. Os limites da informação na internet. Certo. Não existe ainda um marco regulamentador e não existe limite nem territorial. Porque para eu ter uma informação sobre o Irã, sobre a Rússia, sobre qualquer país do mundo, basta um clique.
Certo. Não há como se controlar. Há quem pregue que isso será o primeiro passo para se acabar com a soberania dos Estados. Na medida em que não há como controlar, não há como fazer essa imposição de limites. E mesmo quando se controla, como a China faz, como países como a Coreia do Norte faz, ou mesmo Cuba faz, existe formas de burlar. Sim. A Cuba impunha um bloqueio muito grande aos seus blogueiros, e aquela blogueira que veio inclusive para o Brasil conseguia furar isso com conhecimento rudimentar que ela tinha de computação. Né? Certo. Isso é um assunto que nós precisamos amadurecer. A sociedade precisa pensar na pluralidade de informações, esse multiculturalismo, e pensar que existem pessoas que pensam diferente da gente. E a vida em sociedade é basicamente pensar também pelos olhos dos outros. Né? E as pessoas, eu também buscando aí todo esse tempo que a gente tem de experiência, as pessoas às vezes deixam de buscar, viu, Marcinho? Deixam de buscar o veículo de comunicação como forma de se expressar também, porque achando que determinados veículos de comunicação só vão falar de determinadas situações. Temos casos também que a falta de informação acaba prejudicando o próprio jornalista. Quando eu falo a falta, não é a falta de buscar a informação, é conseguir em determinados órgãos que aquelas informações venham para que possam ser informadas à população. Vou citar aqui, caso local, a própria prefeitura, falei com o prefeito 2 vezes, que a própria prefeitura de Assis não está enviando, por exemplo, nessa nova gestão, nenhum tipo de informação do dia a dia que a gente poderia estar informando, os procedimentos, enfim. E a TV tem, principalmente a TV local, ela tem a obrigação de informar, né, aquilo que acontece no município. Mas a gente precisa também ter acesso a essas informações. É muito difícil o veículo de comunicação, às vezes de pequeno porte, como é o caso de uma TV local, buscar todas as informações em todos os momentos e estar atualizado. Nós dependemos muito desse feedback de quem é gerador de notícias para que a gente possa informar a população. E às vezes fica a imagem que nós não estamos querendo informar a população em determinadas situações. Então, é complexo essa história de se informa, se fala, se não pode. E aí tem uma série de outras circunstâncias, como a gente fala de política, de horários políticos, enfim, o que é muito rigoroso, e eu acho que tem que ser dessa forma também para que não se beneficie nenhum nem outro. Mas eu acho que ainda está faltando finalizar, doutor Jesus, para a gente terminar esse assunto, finalizar os parâmetros, ou seja, até onde o jornalista, o apresentador, o cronista pode chegar e até onde as pessoas não deixam ele chegar, ou seja, o que é que realmente tem que ser a referência a ser utilizado. A lei é específica sobre isso? Quando a gente fala de informação, pode até parecer um clichê, mas é dizer que eu tenho o direito de informar, de me informar e de ser informado. Então o acesso à informação também já é um direito consagrado constitucionalmente. Não apenas o direito de dizer, porque eu digo com maior propriedade quando eu conheço o assunto. E para conhecer o assunto é necessário que eu tenha a busca dessa fonte que me é livre, principalmente quando o interesse é público, como você coloca no caso da prefeitura. A Constituição, ao passo que assegura o direito de informação, também põe limites. E limites assim triviais e básicos, e nada além daquilo que deveria ser. Ela diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, e tanto no artigo 5º, no inciso 5, quanto no seu inciso 10, ela vai dizer que será punido em forma de indenização, havendo direito de resposta e da indenização pelo abalo moral, material e a imagem. E eu acho que por si só já está bom. Não precisamos de uma regra além disso. Caso o jornalista, qualquer veículo de comunicação, e aliás, o veículo de comunicação é solidariamente responsável por aquilo que o seu jornalista diz, esses dois entes, tanto o veículo de comunicação quanto o jornalista, se extrapolarem os limites do razoável, e o limite do razoável é apurado caso a caso, é evidente que gera o dever de indenizar e o direito de resposta. E, curiosamente, esse direito de resposta não é muito exercido. Parece que não existe uma cultura ainda daquele que é ofendido buscar o direito de resposta. Ele busca apenas a indenização. Essa mudança do jornalismo, que nós tínhamos, digamos assim, uma referência, mas a necessidade do jornalista responsável por aquele programa, por aquele veículo de comunicação e tal. Não havendo mais a obrigatoriedade do diploma, né, ou seja, as pessoas podem se tornar, digamos aí, cronistas, comentaristas, apresentadores, enfim. Essa falta digamos, de parâmetro, ela não abre discussão caso a caso. Esse direito de resposta não ficou determinado que agora não há mais, ou seja, aquele que fala, aquele que apresenta, é o responsável por aquilo que fala, mas não é obrigado a dar direito de resposta. Essa lei mudou de alguma forma depois do impedimento, aliás, da falta de necessidade do diploma?
Não, em nada. Havia a lei de imprensa, essa lei previa o direito de resposta. Consegui me expressar, só não consegui, mas perfeito. acho que você conseguiu. Previa o direito de resposta e ela foi revogada por uma decisão do Supremo dizendo que ela era atemporal, que ela era fora do seu contexto, porque ela foi feita numa época de uma ditadura e nós vivemos agora uma época de democracia. E com base nessa revogação dessa lei, ela não foi revogada por uma lei posterior. Tá. É o Supremo quem diz que ela não foi recepcionada pelo nosso ordenamento. Muita gente passou a entender que não haveria mais o direito de resposta, porque prevista numa lei que fora revogada. Mas existe. Prevista constitucionalmente, que é acima de qualquer outra coisa. Isso é expresso no artigo 5º, inciso 5 e inciso 10. E como um direito fundamental que não precisa sequer de norma regulamentadora. Não precisamos de uma outra lei para dizer aquilo que exatamente já está dito na Constituição. Por isso o direito de resposta existe e é proporcional ao agravo. Se o meu agravo foi numa folha desse tamanho, a minha resposta também será. Se o meu agravo foi num programa que levou aí 10, 15, 20 minutos, a minha resposta também será. Certo. As balizas para essa proteção da minha honra, de intimidade, de minha imagem, já estão previstas na Constituição. Portanto, eu acho que o discurso está um pouco fora de foco quando dizem que pela revogação da lei de imprensa, revogado estaria o direito de resposta. Não, pelo contrário, isso é previsto constitucionalmente. Bom, imagine você, quando se diz cronista esportivo, vamos cair para o lado do Marcinho aqui. O cronista, ele é aquele que dá a sua opinião referente a determinado esporte, a determinada modalidade. Bom, aí deixa de ter, aí ele tem o direito de se expressar, ou seja, achar que determinado jogador não joga nada, achar que o jogador foi displicente, achar que o jogador podia ter feito gol, podia ter metido a bola, que o técnico trocou errado, que o técnico devia ter colocado uma forma de jogar diferente. O cronista, ele é, digamos assim, ele tem uma certa blindagem, doutor Gesualdo, porque também não pode ofender, mas ele pode dar opinião sobre a execução daquele esporte. Uma opinião crítica, não apenas esportiva, mas literária, científica, que seja negativa, política que seja negativa, ela não implica por si só o dever de indenizar. Claro. Uma coisa é eu dizer, esse prefeito fez uma péssima gestão, ou aquele vereador é horroroso, politicamente dizendo. Isso é uma opinião minha, isso está assegurado constitucionalmente. Agora, que eu não posso dizer que o cara é ladrão, porque ele roubou isso, porque ele fez aquilo, sem provas suficientes. Entendi. Não posso atacar a família do cara, injuriá-lo, caluniá-lo. Isso não apenas o veículo de imprensa, mas qualquer pessoa. Caso, já que a gente está falando de esportes, o Luxemburgo esses dias apanhou lá no Chile, né? Acho que foi no Chile. Apanhou. O Edmundo, no Twitter, colocou uma mensagem contra o cara. Bem ofensiva. Até cabe. Não há dúvida. E o Twitter é um meio de comunicação hoje. Um meio de comunicação que talvez tenha hoje uma proporção maior do que alguns meios de imprensa. Sem regulamentação alguma. Não existe um marco regulamentador, mas existe a Constituição. Se o que eu falo ofende o outro, o que eu falei é passível de indenização. Bom, agora tem uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de internet, pelo menos a gente consegue, em casos pelo menos locais, quando a gente fala locais, nacionais, você consegue identificar quem foi o gerador daquela mensagem e tal. E aí você cabe a mesma coisa, o pedido de indenização, ação criminal, enfim, é isso? Bem falado, e relembrando aqui alguns casos que eu estou no escritório agora, pessoa jurídica e empresa também tem honra, também tem imagem, também é passível de dano moral, também é passível de indenização por dano moral, da mesma forma. E a gente tem visto muito em Facebook manifestações contra empresas, inclusive, eu estou com 2 casos aqui agora, manifestações contra empresas porque atenderam mal por causa disso, por causa daquilo, mas extrapolando os limites do razoável. Tangenciando questões de ordem de moral mesmo, de ordem de honra, né? Expondo a imagem dessa pessoa jurídica de maneira negativa. E uma dessas informações teve mais de 1.200 compartilhamentos. Então a moça falou mal, algo que ela não tem como provar, e os compartilhamentos geraram uma repercussão muito intensa, de 1.200 compartilhamentos. Imagine para quantas pessoas isso não foi reproduzido. Evidente que essa empresa, essa pessoa jurídica, também pode pedir dano moral. Cuidado com o que se diz em Twitter, com o que se diz em Facebook. Isso se grava, isso se imprime, isso se usa como meio de prova. Eu vou dizer uma coisa a você, vou repetir, vou ratificar aqui. São 36 anos de profissão sem nenhum processo. Isso porque eu me coloco na seguinte posição. Eu sou um apresentador, um mediador, e quando emito opinião, emito dentro de informações que tenho. Coisas reais, palpáveis que eu possa defender, se for o caso, a minha opinião. O que não pode acontecer é qualquer veículo de comunicação e qualquer profissional usar isso em benefício próprio, acusando. Às vezes a gente tem uma opinião sobre determinadas circunstâncias, empresa, política,
pessoal, mas a gente não pode usar, como eu tenho aqui disponível, a arma que é o veículo de comunicação para denegrir ou para simplesmente emitir minha opinião prejudicando determinadas pessoas. A gente tem que ter o parâmetro, e esse parâmetro, graças a Deus, eu tenho, e alguns profissionais não têm. Acham que o veículo, o microfone, a câmera, elas são escravas daquela pessoa, e na verdade ele tem uma obrigação, por ser formador de opinião, de ser o mais correto possível. Eu cito aqui simplesmente, nós tivemos debate aqui na TV 10 durante a política, com 6, todos foram convidados, mas 6 candidatos participando, e todos tiveram o mesmo tratamento e nenhum deles reclamou sobre o que foi feito aqui. Portanto, é um canhão que se tem na mão. Falando em canhão na mão, vamos divulgar aqui o nosso Conte-Cola Assis, que começou a sua jornada. Eu vou repetir, Marcinho vai me corrigindo. Ele não quer que eu fale muito assim, mas eu vou falar. Eu vou falar hoje. A equipe da Conte-Cola foi formada no Sub-19, está disputando o Campeonato Paulista, já fez uma partida contra a equipe de Piracicaba, venceu, jogando fora de casa, jogou contra a Franca, aliás, jogou contra a Araraquara, foi um belo jogo, acabou perdendo lá em Araraquara, jogou contra a Franca aqui, perdeu por 9 pontos, depois pegou o time do Rinaldo, Liga Sorocabana de Basquete, diga-se de passagem, é um time, não é um time que está na NBB, faz parte da elite do basquete nacional, e perdeu aqui, né? Aliás, foi uma boa pontuação. 19 pontos de diferença. 19 pontos de diferença. E aí pegou Limeira, que é um dos candidatos ao título paulista do Sub-19, que tem toda uma tradição. Aliás, Limeira não vem com o Winner Limeira. Limeira vem com o nosso clube, que tem N títulos. Quem vai no ginásio do nosso clube vê lá tantos banners de tantos títulos que conquistou, e vários jogadores do nosso clube foram para as categorias de base da seleção brasileira. Muitos foram. Inclusive Fulvio e Nezinho. Inclusive. Então, Limeira tem uma tradição muito grande, muito importante no basquete. Mas vamos começar falando aqui da partida. Eu vou fazer assim, a Elaine vai participar do segundo bloco. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre a vitória sobre a Liga Sorocabana, e no segundo nós vamos falar sobre Limeira, tá bom? Tá bom? Aí a Elaine vai trazer as novidades e vai opinar também, porque ela vai ver as imagens. Eu vou pedir para o Alex, se puder colocar aí algumas imagens. Aí está, aí a apresentação, aí Conte-Cola, Sonhari, Colchão Sonhari é nosso patrocinador também. Aí o começo da partida. Marcinho, e aí? Como é que foi essa daí contra a Sorocaba, né? Isso. Liga Sorocabana. Liga Sorocabana. Zé, foi um jogo meio atípico da nossa equipe. Tá. Nós, não na parte defensiva, nós defendemos muito bem. Só que nós fomos para o ataque, eu tive dois garotos que fizeram o scout técnico para mim, coisa que 5, 6 fazem na NBB, 2 meninos fizeram para mim. Por incrível que pareça, nós tentamos a bela jogada do Jonatas, que aqui está. Essa cravada foi sua? E nós tivemos, eu estou falando que foi uma excelente na defesa, mas nós tivemos muitos erros ofensivos. Tá. Nós fomos para fazer mais de 150 pontos no jogo e fizemos 69, se eu não me engano. Mas isso é decorrente da idade, da pouco tempo de treinamento, e praticamente o nosso time não tem tanto volume de jogo no ataque. Nosso time tem mais volume de jogo defensivo. Tanto certo. É pelas características dos nossos meninos. Esse menino que está aqui, o Jonatas, ele joga do quê? Ele vai tudo quanto é bola. Ele joga de posição 2. Então tem hora que você tem até que conter ele um pouquinho. Porque se deixar, ele vai querer marcar o pivô, vai querer marcar o armador. E esse jogo foi atípico. Nós erramos muito no ataque. Mas não erramos assim por causa da defesa de Sorocaba, não. É de... Até no, finalização mesmo. Na gíria do basquete foi assim, acho que queriam passar por cima a qualquer custo. Tá. Para ter uma recuperação da vitória que a gente estava tanto precisando. Mas foi um excelente jogo, a equipe encaixou. Sorocaba não é um time bobo, Sorocaba é um time que vai disputar aí a 7ª colocação do campeonato. Eu acho que o Jonathan deu... Ou ele jogou muito, ou ele deu algum caixinha pro câmera. Só filmaram ele, pô. Só tem o Jonathan aí, né? Quantos pontos, Jonathan, nessa partida? Foi 22 um pouquinho pontos mais meu, 22 pontos do armador. 22? 22 de cada um. Metade dos meus pontos foi do resto do time, do coletivo. Entendi. Marcinho?
esse time aí é final do jogo já, depois a gente vai ter um especial com os melhores momentos de todas as partidas, a gente está mostrando algumas imagens. Esse jogo foi importante para sacramentar aquela história do planejamento. Vitória contra Piracicaba, vitória contra Sorocaba e perderam dos grandes, daqueles que, aliás, Araraquara, Pinheiros, Franca e Limeira são candidatos ao título, é isso? Araraquara é uma forte equipe, não sei se é candidato esse ano. Tá. Os candidatos são Pinheiros Paulistano. O Paulistano, esqueci do Paulistano. Na chave da capital e Franca e Limeira do interior. Aliás, vamos falar aqui do Paulistano, hein? Derrubou o Ceará no finalzinho. Que virada de jogo, hein? Lá no Ceará, ginásio lotado. Torcida lá a favor, um timaço do Ceará, não é um time... Tem Rogério, Mateuzinho, vai lembrando aí. Tem jogadores importantes. O Edu, que jogou aqui, o Adriano, um americano e um croata. Um projeto novo, que é o basquete cearense, com um patrocínio forte. Montou uma bela equipe, primeiro ano, levou o Bial como técnico. E perdeu para o Paulistano do Gustavinho Conte. Mas o time do Paulistano tem um padrão de jogo definido há muito tempo. Há quantos anos esse time joga? Exatamente. É um time forte, é um time bom, um time pronto já até para as próximas temporadas. É um time que tem um equilíbrio muito forte. O trabalho do Gustavinho, quem não se lembra ainda, desde a época do Neto, Zé Neto, que hoje é técnico do Flamengo. Ele era assistente do Neto. Era assistente do Neto. E depois o Neto era a seleção brasileira, e agora o Gustavinho, não sei se ainda continua, mas foi técnico de uma das categorias. Ele foi, mas já não está mais. Foi, é um futuro... E é um grande treinador. E fez essa proeza de tirar o time do Ceará dos playoffs aí do NBB. Bom, voltando a falar da nossa equipe aqui, eu acho que tem umas entrevistas aí de final, pode ser? A hora que quiser, Alex, é só mandar aí, só me avisa e põe no ar. Que é exatamente o Marcinho Cantac falando e também... O Jonathan aqui, o nosso destaque do jogo. Vamos lá, pode soltar. Foi um jogo difícil, mais um jogo difícil pelo Campeonato Paulista, enfrentando a Liga Sorocabana, que hoje é uma das grandes forças do basquete nacional, equipe que classificou para a equipe adulta para os playoffs da NBB, que vem fazendo um bom trabalho pelo Dudu, pelo Rinaldo. Então foi um jogo difícil, mas a gente fez valer o fator casa, né? Então, foi um jogo de muitos erros das duas equipes, mas eu volto a dizer, num campeonato desse nível técnico, Sorocaba tem que vencer os jogos em casa, para que lá na frente no playoff possa ter uma classificação melhor. Mas é mais ou menos isso que o basquete paulista, categorias de base, passa pra gente. Sempre jogos difíceis. Às vezes a gente vê uma diferença de 20 pontos, 25 pontos, que não é a realidade do que aconteceu. A torcida estava aí, vocês viram que para ter uma diferença de 19 pontos requer muito trabalho da nossa equipe. E, mais uma vez, obrigado ao Canal 10, ao Zé Luiz e a todos os telespectadores aí que assistiram mais um jogo do Sub-19. O jogo hoje muito difícil, começou um pouco apertado para as duas equipes, teve muitos erros ofensivos, defensivo da parte de Assis eu acho que não teve muitos erros, só no começo um pouco de erro. Mas a gente procurou conversar no intervalo, procurou acertar os erros, bloquear nos rebotes. Dos dois lados tem muito trabalho, mas como o técnico disse, o fator casa ajudou muito hoje pra gente. A torcida, sem comentário, deu muita força pra gente. Bom, Jonathan, se você está achando que a torcida deu muita força pra você se prepara aí que você vai conhecer a torcida de Assis. Você veio de onde? Eu sou daqui mesmo. Eu sou nascido em São Paulo, mas comecei a jogar em Assis mesmo faz mais ou menos 9 anos. Então você categoria de base, conheço. Você já conhece a história do Conte Assis e da torcida. Fui fã. Então você pode se preparar, meu amigo, porque é um processo que está se... É o início de um processo que eu tenho certeza que vai dar certo. Mas esse jogo, vamos falar sobre a Liga Sorocabana. Você jogou fácil ali, você teve um pouco mais de facilidade, mais porque estava em casa, foi... A marcação do Sorocaba, você achou que foi não tão eficiente? O que você sentiu melhor aí no jogo? Você fez 22 pontos. Eu fiz 22 pontos. O treinamento durante a semana foi bem técnico na parte da defesa. Treinamos muito posicionamento, bastante bloqueio de rebote e no jogo aconteceu o que a gente treinou. Aí o coletivo foi muito bem na defesa, mas no ataque é um pouco de ansiedade no começo do jogo, tanto que no segundo tempo melhorou. Marcinho, faz tempo que a gente não fala disso, nem posso falar, porque senão... Mas a arbitragem foi bem? Olha, Zé, eu tô
admirado, viu? Verdade? Não tive nenhum problema nesses 5 primeiros jogos. Muito pelo contrário. E olha quem fala, hein? E olha quem fala. E olha quem fala. Ainda mais agora eu arrumei um assistente que é o Pantera. O Juninho até tá dando risada aqui do lado. Mas foi boa a arbitragem. Alguns erros, né? Mas são coisas normais. Tá. Mas eu não tenho nada o que reclamar. Perdemos 3 partidas. Eu poderia até passar a responsabilidade para a arbitragem. Mas não, na minha opinião ali, vendo como técnico, eu acho que não influenciou em nenhum resultado, não. Ô, Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta tradicional que eu sempre fiz aí para a molecada quando começou. Você é um jovem ainda e está entrando aí por um caminho que a gente já viu tantos dos nossos jovens jogadores que aqui passaram, hoje já estão se destacando. Você se vê mais ou menos com que jogadores aqui do Brasil? Qual é a referência que você tem como ala? Você acha que tem um basquete parecido com o seu? Parecido eu não tenho muita ideia, mas como fã, por exemplo, o Alex, por comprometimento de quadra, o Nezinho, porque por ser jogadores que eu vi jogar aqui, o Fúvio também, outro jogador sem comentário. Você como 2, é determinação do técnico ou você se sente bem jogando na 2? O que você prefere? Você prefere essa posição que você gosta? Eu tenho a preferência para jogar como lateral, porque eu tenho um bom armador no time também, ele põe a bola na mão dos laterais. É um estilo mais correria, jogar de 2. Quer ter uma aula de basquete? Marcinho, vamos falar para o telespectador aqui. Posição 1, 2, 3, 4 e 5. Vai, resume. A posição 1 é o armador nato. É o garçom. É o garçom. É o Fúvio. É o Fúvio. Para quem lembra do Conte Assis, é o Nezinho, o Fúvio, o Arnaldinho. Apesar do Arnaldinho ser um bom 2 também. Eu gosto mais dele dando na 2. O Jonatas, na nossa realidade, porque ele também faz uma boa armação. Mas o Jonas tem uma definição muito boa de 3 pontos. Tem que aproveitar. É um menino que corta muito, muito bem, tem uma defesa boa. Então é melhor ele pisar na posição 2. O 2 seria aquele armador que também, junto com o 1, caso o 1 esteja muito bem marcado, que isso acontece muito. É uma coisa que ele pode ali assumir a responsabilidade da armação, é um jogador de bom arremesso, de boa defesa. Levar a defesa. No basquetebol moderno, todas as equipes começam com o jogador 1 e 2. Sim. Brasília seria o Nezinho, o Alex, mas o Alex também seria um 3, 4, qualquer posição. Né? No nosso time nós tínhamos Fúvio e Di, depois Nezinho e Di, né? Depois Ricardo Giannichini e Mark Borders, Ricardo Giannichini e Tony Stockman. Né? O posição 3 seria aquele lateral, se possível, um pouco mais alto, seria... Vamos contar na nossa história, Oscar Schmidt, Marcel, aquele lateral grande, definidor, que na defesa ele auxilia bastante os pivôs por ter uma estatura alta. A diferença do 2 para o 3 é essa ajuda na defesa mas e por ter um também porte tem que ter um bom controle de bola. E caso necessite, faça a posição 4. Tá. O posição 4, eu aprendi como técnico e pelos 13 anos de experiência fora da quadra como técnico, o 4 seria o lateral de força, tipo o Ricardo Provost, Jefferson, o Moço, que jogou aqui, são o Guilherme Giovannone, na seleção brasileira, que são aqueles laterais, o Dennis Rodman, nas antigas, aquele forte chutador, que tem um arremesso bom de fora também, também sabe o trabalho de costa para cesta, que também na hora que precisar, e o bom 4 é aquele que pensa bem, como o Ricardo Provost, Guilherme Teichmann. Aliás, para citar o Ricardo, que até hoje está no Joinville, mas o Ricardo foi várias vezes o melhor reboteiro do campeonato jogando de 4, não como pivô. Inclusive pivô, jogando aqui. Jogando aqui. Na minha modesta opinião, foi o melhor campeonato que ele fez na vida. Sem dúvida. E o posição 5... E essa cravada aí do Jonas? É uma cravada bonita, ele pegou bem a passada. O Jonas é um menino que tem uma explosão, uma impulsão muito grande, apesar da baixa estatura, assim, modo Quanto dizer... você tem? 1,88 mais ou menos. O basquete... Quanto tem o Alex? O Alex também, 1,88. Aí já dei moral pra ele, tá igual o Alex. E o posição 5, Zé, é o Gastão, é o Johnny, é o Bahia, é aquele pivôzão grande, Lucas Tischer, que joga de costa pra cesta. É aquele cara que faz o melhor corta-luz em termos de espaço, porque ocupa um espaço maior dentro do garrafão. Vamos subir o Nenê. Mas geralmente não é o reboteiro da equipe.
Porque geralmente é ele que bloqueia os 5 do outro time. É ele que faz o paredão embaixo da cesta para que o 4 e o 3 vá buscar o armador. Mas também tem como característica ser sempre entre os primeiros em rebote defensivo. Nós tivemos aqui alguns pivôs que foram extremamente criticados pela torcida e às vezes até pela imprensa, porque não apareciam tanto para o jogo, mas tinham a função que é a do pivô, né? Que tem que fazer exatamente isso. Tem que fazer o bloqueio para o 3 e 4 aparecerem. Mas é ele que segura o... dentro do garrafão, para um armador de 1,88 m e 90 na hora que entrar no garrafão, dá de cara com aquele monstro daquele tamanho. Então, até você falou da crítica, só para puxar. Falaram-se muito do Gastão. Mas o Gastão, quando eu comecei a trabalhar com o Marco Antônio Aga, era uma jogada defensiva nossa deixar ele lá dentro. Porque se ele saísse e tomasse o corte, quem ia proteger o garrafão? E geralmente o cara que o Gastão marcava não tinha chute de fora. Mas quando chutava a alma e caía, a torcida... Mas faz parte. Mas foi, só para lembrar, o Gastão fez parte do vice-campeonato, né? Isso. Que time, hein? Fúvio, Jefferson, Gastão, Ale, Giba... Marcinho tava. O Nélio. Não, o Nélio não tava. Não, o Nélio ainda não tava. O David, o Sidão. Que acabou depois jogando em Franca, né? Foi pra Franca. O Felipinho, o Chico. O Chico. Aliás, o Chico é outro jogador, pra gente terminar aqui esse bloco, pra terminar com o Gesualdo também. O Chico foi um jogador que só jogaria em Assis. Vai ver o que o Chico tá fazendo lá no São José. Jogando agora lá. Vai lá, e tá lá em São José, tem Fúvio, Jefferson e Chico, que era praticamente o time vice-campeão paulista. E já conquistaram títulos lá em São José. Doutor Gesualdo, para a gente fazer um outro bloco aqui para a Elaine Paião, que disse que tem umas novidades. Aliás, Elaine Paião, parabéns. Seu programa, Dicas TV, né? Sensacional, gostei. Faz tempo que eu não vejo um programa assim que chega com impacto. E o seu chegou. Tem muita gente falando muito bem do seu programa e para quem não assistiu ainda, vale a pena assistir, que foi um programa bem diferente, bem descontraído, informativo, objetivo, né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Doutor Gesualdo, a imprensa, na verdade, a gente tem que ter... Eu acho que a imprensa é como qualquer outro segmento. Tem que cumprir sua função e saber respeitar, né, a quem ela vai atingir, a quem ela vai informar, tanto não sendo um mau formador de opinião, ou seja, tentar de uma forma tendenciosa defender uma tese que é dele próprio, que não significa que é o melhor para todos, e ao mesmo tempo, né, também não ser o ofensivo, não ser o que vai trazer o dano, enfim, tem que se ter, como em qualquer outro segmento, o respeito e a ética. É por aí, né? Parece aquele clichêzinho do Pequeno Príncipe, né? A gente é responsável por aquilo que a gente toca. E a imprensa realmente é assim. Ela tem que exercer a sua responsabilidade. A gente sabe que mudas vezes ela é usada de maneira desvirtuada, mas eu ainda prefiro uma imprensa livre. Sim, principalmente entre nós, formadores de opinião, que vale a pena ler. E a gente vê, por exemplo, jornalistas esportivos, alguns sequer jornalistas são, e fazem crônicas esportivas, fazem apontamentos esportivos muito interessantes. Isso também na política, também de maneira de aspectos sociais, de aspectos do cotidiano. Vale a pena ler muita gente na imprensa brasileira ainda. Conquanto existam aqueles que são tendenciosos, mas a tendenciosidade, a tendência particular, ser corporativista ou não, é parte do multiculturalismo, né? É da divergência de opinião que nós geramos a convergência. Portanto, eu acho que, conquanto existam excessos, esses excessos não podem ser jamais um discurso justificador de se calar a imprensa. A imprensa livre é o mote da democracia. Uma vez que ela seja cerceada, muitos escândalos que nós estamos acostumados a ouvir, eles com certeza seriam acobertados. Para a gente finalizar, eu queria usar o exemplo de dentro da minha casa. Eu acabei de dizer aqui, com 36 anos de profissão, não sou jornalista de formação, nunca me identifiquei como jornalista. Na verdade, eu sou apresentador, radialista, sou da imprensa há muitos anos. E para quem não sabe, não conhece a lei, até determinado 1970 alguma coisa, quem já tinha comprovadamente aquele período já em trabalho, ele era autorizado a ser um profissional da imprensa, sem a necessidade do título de jornalista, sem a necessidade do diploma de jornalista.
Acho que contribuí aqui na cidade, como em São Paulo e outros locais que trabalhei, contribuí no trabalho de divulgação, de apresentação e tal. E já a minha esposa é uma jornalista formada, né? E posso dizer que, mas não precisa. A formação, se hoje eu tiver que contratar, é lógico que eu vou dar prioridade, eu como diretor da televisão, prioridade a um jornalista formado. Porque as técnicas, a ética, as funções são ensinadas na faculdade de jornalismo, mesmo hoje não havendo mais a necessidade do diploma. Então, dentro da minha casa eu tenho esses exemplos. Exatamente a minha profissão, não como jornalista formado, mas com 36 anos de profissão que me deram, graças a Deus, um lastro para poder entrevistar desde governador até matérias policiais, o esporte, a divulgação dos nossos clubes, enfim. E também o outro lado, que é o que nós, inclusive aqui, que é a diretora desse programa, que tenta implementar algumas diferenças que nós, como não formados no jornalismo, não temos. Eu acho muito importante o respeito, tanto a nós da antiga, da velha guarda, digamos assim, né, como também o respeito aos jornalistas formados e que defendem o seu diploma. Guardado as proporções, né, como um administrador de empresa formado e um que não seja formado. Aquele que é formado tem melhores técnicas, sabe dominar melhor o mercado, isso é inevitável, né? E quando é possível conciliar-se a prática com a doutrina, é claro que o profissional é muito melhor. Mas apenas para ponto finalizar, Zé, como é que vai ficar a semifinal do Campeonato Paulista agora com você? Você vai torcer para quem? Seu time joga? Eu vou dizer para você, amigo, para mim foi excelente. Nós perdemos nos pênaltis para o Santos na Vila Belmiro. Certo, Marcinho? Você imagina se perde para o Mojimirim. Eu já estou dando graças a Deus que o Palmeiras está aí, vai jogar com o Toluca lá, e eu acho que também não vai passar, e vamos para a Série B. Agora, que o nosso estádio vai ficar bonito, vai. Estádio sem time? Para que adianta isso, cara? Time. Gostei da sua camisa. A camisa do São Paulo usou nesse final de semana, sensacional. A Pantera Cor-de-Rosa adorou. Tá linda a camisa. Apesar de São Paulino, eu vi hoje no Facebook assim que são as novas frutas vermelhas. Sorvete novo daqui bom. Doutor Gesualdo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Na próxima semana a gente está junto de novo. Bom, eu vou fazer o seguinte, será que precisa pedir intervalo ou vamos trocando aqui já? Vem a Elaine Paião, vamos voltar a falar aqui com o Marcinho, enquanto o doutor Gesualdo fica liberado, e a Elaine Paião vem para falar sobre o seu programa, né? Marcinho, vamos colocar as imagens, eu não sei se está no ponto. Vamos ver. Isso, obrigado. Aqui o esquema, está todo mundo profissional já, até o doutor Gesualdo já sabe a hora de passar. Eu não sei se está no ponto, o outro jogo, o segundo jogo, se tiverem as imagens aí, você pode colocar, aí, pronto, já começou. Essa aí já são as imagens, da segunda partida, que aí já é contra Limeira. 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 Quanta história tem Assis e Limeira? É isso aí? Quanta, né? Já é Limeira, né? Já é Limeira. Bom, esse jogo não deu, né? Foi passeio? Eu dei uma olhada nos números em alguns lances. O tempo todo eu acho que Limeira mostrou uma superioridade. Nós fizemos um primeiro quarto de igual para igual. Certo. Pontuamos, o começo foi igual. Ganhamos até de 24-22. Mas o segundo quarto, a coisa começou. Você pega um time com um padrão de jogo muito forte, um time que já está pronto. Você sabe que o meu armador, esse que o João está falando, é filho do Edson Ferreto, experiente treinador. Sei. E todo jogo eu vou lá conversar com ele, porque Zé, a gente sempre tem que saber de quem é mais experiente que a gente. Certo. Como o Uruba, o Ferreto, quando o Aga era técnico aqui. Tá. Então eu sempre procuro conversar com essas pessoas. Tá. Eu converso de vez em quando com alguns técnicos também pela internet, procuro saber, procuro... E ele falou, Márcio, não fique triste, você pegou um time pronto. Esses meninos estão treinando com adulto. E você viu que ultimamente Franca, Bauru, Limeira, próprio Sorocaba, estão reforçando os times de base. Certo. Os meninos têm a oportunidade de treinar com adulto, como você tinha em 2007, 2008, 2006. Então, eles estão com um padrão melhor. Porque, vamos supor, do jeito que a NBB estava, de um jogo atrás do outro, esses meninos praticamente que treinaram com o Ramon, o Ronald Ramon, com o Daniel Alemão, com o Diego, praticamente que a temporada toda. Aliás, o técnico da equipe de Limeira é exatamente o assistente do Demetrios, é o Dedé, jogador. E o Demetrios é o técnico. Quente, hein? E o Demetrios é o técnico da seleção juvenil.
Certo. além disso. Aham. É um grande treinador. Olha, há pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, eu perco um pouco da referência, mas eu devo estar falando de 3 anos, 4 anos, talvez isso. O Demétrios estava para perder emprego em Limeira. A equipe não acertava, a torcida estava em cima dele, ele estava constrangido, perdeu aquele jogo histórico lá em Limeira, né? E o Demétrios foi dando a volta por cima, foi montando a sua equipe, foi ganhando confiança da diretoria, foi para a seleção brasileira e é um grande treinador, sem dúvida. É de Franca também o Demétrios, né? O Demétrios tem a escola francana como atleta, jogador de seleção brasileira, jogador olímpico. Né, que quem viu jogar, o Conte Assis chegou a jogar contra ele quando ele jogava em Rio Claro, até uma semifinal que a gente ganhou de 3-0, não sei se você lembra? Lembro. Que um certo técnico falou, vocês vão perder para esse time. Aí nós fomos lá e ganhamos deles lá dentro. Esse certo técnico. E a gente ouviu, você estava no vestiário, se eu não me engano, lá no Felipe Caran, que domingo nós vamos estar lá. Gosto muito daquele ginásio. Pela história, você entra tem alguns ginásios, a gente começa a falar de basquete, surge muita coisa, viu, Elaine? Alguns ginásios de basquete, eles têm uma história. Rio Claro tem uma história bonita no basquete. Foi campeão, é um time que briga aliás, foi campeão da Copa Sudeste agora. Acabou de ser. Pegou vaga. Eu vou mostrando aí durante a semana, me mandaram uma série de materiais para a gente divulgar. Assim como o Franca, como o Valdemar Vladiskauskas em Piracicaba. Deixa eu ver, o próprio ginásio do Paulistano, que parece ser um ginásio frio, mas lá já a seleção brasileira cansou de treinar. O próprio Palmeiras tem sua história no basquete. Sem dúvida nenhuma. Então são alguns ginásios que trazem, como o Jairão, que eu quero ver de volta. Já que nós estamos falando do Jairão, quando é que volta o Jairão? Olha, a previsão é para junho, a gente já está jogando. A2 nós vamos... Para quem não sabe ainda, eu vou repetir. O Conte Cola Assis vai jogar A2, que dá acesso, daqui a pouco o Marcinho vai explicar a quê. Então, a partir de... em junho, ou agora no final do mês de maio, quando os atletas da categoria adulta, sub-22, começarem a chegar, nós já vamos pôr para o treino no Jairão. Tá certo. Elaine Paião, muito boa tarde. Olha, nós estamos empurrando o horário aqui, ó. Né? Para quem pedia para ser depois das 6 horas da tarde, já estamos empurrando o horário. Agora ao vivo são 6 horas e 35 minutos. Obrigado pela participação. Primeiro, parabéns, seu programa é ótimo. O Dicas TV, não sou de falar isso não, hein? O seu programa é um programa, ali tem algumas imagens. É muito fácil, a linguagem é muito fácil. Você foi muito bem na apresentação, na escolha das... Aí está. Né? Para quem não viu, assista, que o Dicas TV realmente é muito bom programa. Bom, obrigado por participar. Gostou da tua estreia? Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde, amigo assinante. Gostei sim, quero agradecer a você, amigo assinante, por ter colaborado, pela sua audiência, por boas palavras também que falaram sobre o meu programa. Mas, na verdade, eu vim com a ideia, né? O restante é tudo a sua produção. O pessoal aqui da TV10 é um pessoal muito bacana. Eu realmente estou me sentindo em família. Sua esposa, você, o Alex, espetacular, Lucas. Então, é tudo uma equipe, né? Eu vim com a ideia, o restante é de competência aqui, ó, da equipe do Zé Luiz. Vou dizer a verdade para você, às vezes a pessoa diz o seguinte, né, que quantidade não significa muito, mas a qualidade é essencial. E a gente está conseguindo, eu falava ano passado que esse ano eu queria dar uma incrementada. De coração o basquete, né? E que eu quero ajudar muito o basquete a voltar para o lugar que isso já esteve. E programas como o seu e outros programas, a Vera incrementou o seu programa, o Max é uma referência, o próprio Carlinhos com seus programas, mas o seu programa veio com uma essência diferente. Veio descontraído, veio informativo, veio moderno, veio dinâmico e veio muito bem produzido. E agora eu vou reconhecer, a minha equipe realmente, parabéns ao Alex e o Lucas, estão trabalhando muito bem na parte de criação, de edição,
e você, como apresentadora, veio como revelação. Parabéns. Obrigada, Zé, obrigada. E o assunto de hoje aqui do Revista? Então, a primeira temporada, né, na arquitetura sustentável, eu falei sobre a água, falei sobre as águas pluviais, a importância da captação, falei também do reuso das águas, também falei dos equipamentos ecologicamente corretos nessa parte das águas. E agora, a segunda temporada, eu entro com energias sustentáveis. O que você trouxe? Tem vídeo? Tem... Então, para começar uma apresentação com energias sustentáveis, eu entrei com um vídeo. Alex está aí já para a gente estar mostrando. Tem áudio? A importância da energia sustentável hoje em dia. Vamos lá. Pois é, Elaine, um vídeo que mexe, né? Faz a gente pensar um pouco, né? Sobre o futuro, né, do nosso planeta. Assim como das águas, eu falei, as energias renováveis são importantes, sim. Queria apresentar algumas delas, né, para quem não conhece, porque as águas, quando eu falei das águas, muita gente achava que a captação das águas pluviais eram difíceis. Depois que conheceram como é que é feito, falaram, não é tão difícil assim. Então, vamos falar sobre as energias renováveis que existem hoje em dia. Vamos lá. Então, da energia renovável, vamos falar começando sobre a energia solar. Ela tem as energias térmicas e os painéis fotovoltaicos. Essas são as energias térmicas, né? Que é as mais conhecidas hoje, que convertem em calor e aquece a água também. Aí esses são os painéis fotovoltaicos, que a função dele converte em eletricidade. São placas, né? Ela não é como energia solar. Ela faz a eletricidade mesmo. Certo. Aí tem alguns modelos dos painéis fotovoltaicos. Legal, é importante dizer, os painéis fotovoltaicos, curiosidade, né? Parece que vão ser aplicados na maioria dos ginásios aqui da Copa de 2014. Eu acho que, quando eu falar mais sobre esse tema, vou me aprofundar a falar mais sobre esses ginásios que estão sendo construídos aqui no Brasil. Estádios. Vamos falar a energia eólica, né? Que com a força do vento ela converte energia através das turbinas eólicas. Parece também que essa energia eólica também pode estar sendo utilizada na sua residência. Vou falar mais sobre isso quando entrar sobre energia eólica. Agora tem as energias hídricas, né? Que é a mais conhecida, que é com a força do rio e dos mares, ela converte a energia através dessas barragens.
E também existe a energia geotérmica, que é um pouco conhecida hoje, é um sistema que converte em calor a energia da Terra, que também, como as placas solares, ela aquece o ambiente e a água. Hoje eu vou falar um pouco sobre as placas solares. Aqui em Assis, eu já tinha comentado, existem muitas residências com as placas solares, né? Vamos dar uma olhada, né? Energia solar. Essas são as placas solares. Essas não é fotovoltaica, é placa solares muito utilizada aqui em Assis, nas suas residências e os comércios também. O que ela faz? Ela converte em calor com aquecimento do sol. Ela converte, ele, tá vendo? Ele pode estar fazendo com que o ambiente fique com uma temperatura mais elevada, né? E os pontos hídricos da sua residência, do seu comércio. Esse é o papel fundamental das placas solares. Porque houve um estudo, o que mais consome energia numa residência é o chuveiro, né? Então, veio as placas solares para estar diminuindo isso daí. Se substituir a energia, o chuveiro elétrico com as placas solares, a energia da sua residência diminui bastante, né, nesse sistema. Então, aí estão as placas solares. Aqui a gente está vendo a passagem da água. Então, como é que funciona esse sistema das placas solares? A caixa d'água alimenta ali as placas, está vendo essa parte azul? Essa água ela vai percorrer sobre as placas solares, com o calor do sol vai aquecer essa água, ela volta para o boiler, do boiler faz sua distribuição na sua residência. É um sistema simples, muito utilizado aqui em Assis, graças a Deus, que bom. E isso aqui é uma foto da nossa placa solar numa sua residência já instalada, que a gente vê bastante aqui. As placas solares também podem ser utilizadas para aquecimento de piscinas. E eu vejo que tem muitas residências aqui que também utilizam. Mas no próximo programa, próxima semana, eu falo também da que também é muito interessante e está sendo mais utilizada. Muito bem. Para quem procura as alternativas ecologicamente corretas, né, Elaine? A Elaine está aqui semanalmente falando sobre a gente, mas na verdade a Elaine participa de tudo, bate papo com a gente. Aliás, ô Marcinho, você também já fez muito, né? Agora continua fazendo. A gente que vai fazer jogos, que a gente viaja, né? Por diversas vezes a gente passa meio dificuldade porque não se acomoda direito no hotel, não dorme direito, o travesseiro não é o mesmo. Mostra aquele travesseiro ali. A Sonhari, que é a nossa patrocinadora, dá uma olhada nesse travesseiro. É da NASA, é caríssimo, não é caro, mas é espetacular. Quer ter uma boa noite, um sono gostoso? Experimenta esse, viu, Marcinho? Você compra, vai lá na Sonhari, precinho bacana, fala que é do Conticola Assis, que vai ter um descontinho com a Meire, mas é sensacional a tecnologia usada nesse travesseiro, né? Dá um conforto muito grande e dificilmente você consegue uma adaptação tão fácil como esse, que é um dos componentes da Sonhari. Colchões de todo tipo, adaptado. Os profissionais que lá estão na Sonhari, inclusive, eles são especialistas, né? Ele olhando, sabendo o teu porte físico, a tua dificuldade, se você tem alguma queixa, se você precisa de algum tipo de adaptação, ela já vai indicar para você qual é o colchão certo, vai procurar a melhor opção. São preços variados, aí você tem algumas imagens da Sonhari, que está acreditando no basquete de Assis, que está patrocinando aí a TV10 para que ela possa mostrar o basquete de Assis, e você está lá, olha lá, o travesseiro da NASA. Esse daí, amigo, é um dos mais vendidos, e o colchão, né, que é muito confortável. Aí o endereço, na 9 de julho, a Sonhari, de grande sucesso, 9 de julho 410, o telefone 33248700. Sabe o que esse travesseiro está fazendo aí, Lucas? Nós vamos sortear no próximo programa. Você vai mandando sua mensagem através do e-mail, vai mandando a mensagem através do Facebook, né? Que nós vamos sortear o par, é para uma pessoa só o par, né? Desse travesseiro sensacional. Vai lá na Sonhari e fala, eu quero o travesseiro que eu vi ontem no Revista Eletrônica, que o Zé Luiz falou que é sensacional. E eu sou chato para travesseiro, amigo. E esse aí é sensacional, é muito bom. Bom, Marcinho, agora vamos ouvir o Dedé? Será que está no jeito? A hora que estiver pronto aí, eu quero ouvir o Dedé, porque o Dedé é uma figuraça, né? Gente fina. Demais. É um cara, primeiro, tem competência, né? Ele é um assistente ativo do Demetrios. Se o Demetrios bobear, ele vai falar para o Demetrios que tem que fazer. E tem a responsabilidade dessa equipe que veio aqui e venceu a equipe do Marcinho Cantac.
Se tiver no jeito, a hora que tiver, Alex, você pode colocar aí. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que o jogo, teoricamente, foi um jogo muito difícil, apesar da questão de vantagem. A gente já sabia que ia ser um jogo difícil aqui, por causa que Franca tinha vindo aqui também. Eu acho que foi uma vitória de 9 pontos. Então, pelo time deles, eu acho que tem muito a crescer ainda, muito a melhorar, principalmente em termos físicos. Eu acho que é um time fisicamente, é um time forte. É um time que vai evoluir bastante. Eu acho que está no começo da temporada e eu acho que esse time de Assis tem tudo para crescer e para dar problema para a gente no campeonato, principalmente no retorno lá. Mas eu acho que a gente entrou focado, entrou firme, respeitando o adversário, e eu acho que foi um belo jogo que a Winner fez para sair vitorioso. Mais um jogo do Campeonato Paulista Sub-19, hoje contra a forte equipe do Winner Cabum Limeira, que está no topo da tabela apenas com uma derrota. E contra um time desse nível técnico, desse padrão de jogo, desse equilíbrio, nós temos que ser praticamente que 100% perfeito. Não foi isso que aconteceu. Eles encaixaram uma defesa zona contra a gente, que é um time muito mais alto fisicamente, mais forte. E agora é trabalhar, ter uma folga, porque a gente vem num jogo sexta-feira contra Sorocaba também, que apesar de ter ganho de 19 pontos, exigiu muito dos nossos atletas. Então, na segunda-feira nós temos uma folga. E trabalhar terça-feira visando a equipe de Rio Claro para o próximo dia 5 de maio lá em Rio Claro. E já vai aqui um convite para o dia 11 de maio, às 4 horas da tarde, contra a equipe de Americana. No decorrer dos programas a gente vai avisar no local que vai ser feito o jogo. Marcinho, por que o Assis Tênis Clube tem sido a casa nesse começo de campeonato? Há a possibilidade da troca de ginásio antes do Jairão ficar pronto? Jogar em outro ginásio? Zé, até ontem a gente estava com aquela de voltar ao Jairão. Tá. Mas hoje de manhã eu tive uma conversa com o Uruba. Parece que o Jairão até dia 11 de maio ainda não vai ser entregue. Certo. Então, o que eu falei no jogo lá de domingo, pode ser que, com certeza, o jogo vai ser no Assis Tênis Clube de outra vez. Certo. Mas caso não for no Jairão em outro local, eu passo a avisar. Eu falo, porque no jogo a gente fica aquela adrenalina, não consegue parar quieto, vocês viram lá, né? É até engraçado. Não viram não. Eles vão ver ainda, porque antigamente a TV10 fazia as transmissões, viu, Elaine? E eu mostrava, eu punha a câmera no técnico, punha microfone no técnico. Teve técnico, um tal de Marco Antônio Água, que quebrou meu microfone, pra você ter uma ideia do quanto o Marco Antônio Água falava, né, e agitava. Mas eu vou mostrar, bem próximo, como é que o Marcinho fica durante o jogo. Não é calmo assim não, né? Jonathan, qual foi a dificuldade contra a equipe de Limeira? O que é que foi mais difícil de enfrentar de Limeira? A maior dificuldade foi na estatura física do jogador. Eles ganharam muito no rebote da gente, o ataque muito eficiente deles e um pouco menos eficiente o nosso. Foi aí que prevaleceu o treinamento, o nome de Limeira, né? Entendeu? Mostra a camisa dele aqui, vamos mostrar os patrocinadores, porque quando o patrocinador entra num negócio desse, no esporte, lógico que tem a parte social, mas o que o patrocinador quer também é ver sua marca exposta. E nada melhor que um canal de televisão para estar mostrando aqui. Então vamos mostrar, a Conte Cola, Casa de Conte. Só de ter voltado a Conte Cola, a Conte, para o basquete, já é um passo importantíssimo para o que vem por aí. A Academia Fit Company é do Daloia, da Patrícia do Daloia. Ah, tá certo. Do Daloia, deixa eu ver o que tem, a Prefeitura Municipal e Conte Cola. Tem mais alguém? É isso, Marcinho? É isso, né? Isso. E aqui vale também, Zé, eu te agradecer aqui pessoalmente. Lembra do Netão Carvalho, da Sudract, que trabalhou na Conte? Claro. O Netão também, junto com o Dr. Gisualdo, é um amigo meu de infância. Certo. E ele assistiu um programa com o Uruba aqui e pelo Facebook ele conseguiu meu telefone com a minha esposa. E agora nós temos mais um parceiro do Conte Cola, Âmbia Basquetebol, como a Fit Company é o nosso parceiro, né, que os meninos fazem academia, e o Daloia, ele é o nosso técnico de academia, o nosso preparador físico de academia. Nós temos também agora a Sudract, que é produtos, agora é difícil dizer o nome, mas é uma reposição energética. Certo. Que é tipo Gatorade, assim, que é feito em Assis, vende para o Brasil inteiro.
E entrou com a gente, essa semana ele vai trazer mais. E vale aí, Netão, o pessoal da Sudract, o nosso agradecimento em nome do basquete. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. Porque assim, a gente tem anseios, a gente tem vontade, a gente tem... Mas para que as coisas aconteçam, há a necessidade da união de quem tem essa vontade, né? Então, quando o Marcinho Cantac, seja lá quem for buscar na sua empresa um apoio para o basquete, você tem que pensar, será que eu quero de volta o basquete daquele jeito? A cidade referência em todo o Brasil, aquela movimentação, as pessoas, os clubes vêm, pagam hotel, pagam refeições, né? As empresas funcionam de uma forma geral voltadas a eventos, né? Algumas empresas, e principalmente o lazer, tem alguma coisa para você esperar, para assistir aquele jogo, para comemorar, para ter referência. Então, quando ele for bater na porta e pedir lá, pô, vamos ajudar, né? Eu espero que os empresários vejam dessa forma e que ajudem dentro da sua possibilidade. Assim como a TV10 está abrindo aí, é óbvio que está lógico aí que nós não estamos começando com o N patrocinador, nós estamos acreditando no projeto, né? Estamos fazendo investimento no projeto, porque nós queremos sim ver de volta o basquete de Assis, onde ele já esteve. Você já assistiu algum jogo de basquete, Elaine? Eu já assisti. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcinho. Ô Marcinho, esse time que jogou sexta-feira, né, que ganhou, foi o mesmo que jogou no domingo? O nosso. Isso. Mesmo time. Ah. Só que aí vale um pouco a qualidade do time de Limeira maior que a equipe de Sorocaba. Sorocaba tem o mesmo projeto que o nosso. Está começando a ocupar seu espaço nas categorias de base. No adulto ele já ocupou. Limeira não. Limeira já tem todo esse espaço. Certo. Mas seus atletas tiveram o quê? Um dia para descanso? Um dia de descanso. E tiveram que treinar no sábado também. É que ele falou, não, é porque eles estavam no ataque e tal, mas e aí? Se tivesse, talvez no domingo, se tivesse descansado uns 4, 5 dias, talvez... Poderia ser um jogo diferente, não é? O problema do basquete é que assim, o basquete ele tem como característica, por exemplo, vou te dar um exemplo de playoffs. Playoffs são as 5 partidas de semi, de quartas e de final. A final, aliás, não tem mais playoff, né? Uma partida só. Passa na Globo. Para passar, né? na Globo. Então, tem um jogo, por exemplo, vai ter, se eu não me engano, São José joga, não sei se é hoje, joga, por exemplo, hoje, que é a segunda, e joga a terça. Aí descansa 2 dias, vai lá para São Paulo para jogar. São José cruzou com quem agora? São José está com Brasília. Com Brasília. Então, veja, aí tem a viagem. Mas os jogos de basquete, como característica, ele tem um jogo na sequência do outro. O que eu acho que falta aqui, analisando de forma grosseira, porque eu sou mais apresentador do que qualquer outra coisa, mas falta um pouquinho mais, talvez, de treino para essa meninada, um pouco mais de força física, um pouco mais de preparo, que vai adquirir com o tempo, né? A profissionalização dos jogadores. Os times de Limeira, o que o Marcinho está dizendo aqui, por exemplo, quando a gente, por exemplo, ia em Limeira fazer jogo há 6, 7 anos atrás, talvez um desses meninos já estava na categoria lá, menino profissionalizado já tinha a Limeira tem um projeto que vem andando há muito tempo. É como, por exemplo, um jogador de futebol que às vezes tem aptidão para aquilo, só que um começou com 10 anos, o outro começou com 17. Então, obviamente que fisicamente eles vão ter uma dificuldade maior. É isso, professor? E terminando, né? Que a Elaine perguntou, vou dar um exemplo para você de Limeira e Franca, que foram as 2 últimas equipes que jogaram contra a gente. Lá eles têm a escadinha. Então eles começam desde o sub-11, Elaine. Você pega menino de 13, 14 anos lá, que jogando basquete chamam jogadas, tem sistema de ataque, sistema de defesa. E vai do sub-11 até a principal. Nós aqui em Assis, nós tínhamos isso com a ONG do Movimento Legal do Pantera. Mas por motivos nos quais eu não posso te dizer, também não sei, não temos mais. Tanto é que nós temos um fruto do movimento legal aqui, que hoje já joga nas equipes juvenil, e o ano que vem, ainda esse ano vai compor a equipe adulta, que a gente espera daqui uns 2, 3 anos ele já seja titular da equipe na divisão especial. Limeira e Franca já tem essa escada. Então, quando termina uma temporada, Elaine, para eles montarem o time para a próxima temporada, é 1 ou 2 peças, 1 ou 2 jogadores que eles encaixam. Nós terminamos a temporada em outubro do ano passado e não sabia se ia montar ou ia montar. Nós começamos a treinar no dia 20 de fevereiro, trouxemos 4 jogadores para
Que não estavam acostumados para reforçar aqui com a gente. Os meninos daqui já não estavam treinando, entendeu? Então falta essa estrutura que o objetivo nosso não é só o adulto. O objetivo nosso, junto com a Conte, junto com os patrocinadores, junto com a prefeitura, como o senhor prefeito Ricardo Pinheiro já deixou bem claro. Semana passada teve o lançamento das escolinhas, que é uma parceria da autarquia com a Secretaria de Educação, que foi no dia 25, uma coisa muito legal que aconteceu no ginásio da DPM. Eu, como hoje técnico da principal equipe da cidade, nossos atletas, nós vamos participar dessas escolinhas, fazer algumas clínicas, para que o ano que vem a gente já tenha disputando, pela Liga Regional de Basquetebol, que tem sede em Bauru, as categorias sub-12, sub-13, para que daqui 4 ou 5 anos a gente também tenha essa escadinha. Gente, Entendi. eu começo a falar de basquete, olha a hora. Você ainda tem alguma coisa sobre... Eu tenho um vídeo, aliás, para iniciar a energia solar, queria que o pessoal já anotasse aí, pegasse um papel e caneta rapidinho. Vou ensinar a fazer essa placa solar. Montei um vídeo. Vamos lá. Bacana, roda aí. Tá no jeito aí, Alex? Vamos lá. Quer aprender a fazer um aquecedor solar de baixo custo? Então preste atenção. A parte mais importante do aquecedor é a placa coletora. É dentro dela que a água passa para ficar aquecida. E dá para fazer essa placa usando 2 canos de água marrons e forro de PVC, desses que a gente encontra em casas de material de construção. É só encaixar um cano de cada lado da placa e vedar bem com adesivo a junção do forro com os tubos, para não ter vazamento. A água fria vai entrar por um dos canos e avançar pelos furinhos que tem dentro da placa. Com o sol, a água se aquece e quente fica mais leve, por isso ela sobe pelo cano do outro lado. Para que tudo isso aconteça mais rápido, o melhor é limpar a placa e depois pintá-la com tinta preta fosca. Isso porque a cor preta ajuda a absorver o calor do sol e aquece ainda mais a água. Próximo passo: fazer um reservatório para armazenar a água quente que vem dos coletores. Pode ser usada uma caixa d'água comum, é só fazer os furos para a distribuição da água. São 5 furos, 2 são feitos na parte de cima, um para a entrada de água da rua e outro para a saída do ladrão. Os outros 3 furos são feitos na parte de baixo da caixa, 2 para a entrada e saída de água dos coletores e mais um furo de saída para o chuveiro. Dentro da caixa, vamos instalar ainda 2 peças. Uma é para levar a água fria que vem da rua para o fundo do reservatório e é feita com uma boia e um tubo. A outra peça é conhecida como pescador, porque pesca a água quente que fica na parte de cima e leva para o chuveiro. O pescador é feito com um pedaço de conduíte, daqueles usados para fiação elétrica, e uma boia ou algo que flutue. Vamos para a instalação. Primeiro, a gente precisa saber o quanto de água quer aquecer por dia. Se 200 litros forem suficientes, vamos instalar 2 a 3 placas coletoras que dão conta dessa quantidade. As placas têm que ficar juntas, unidas pelos canos de PVC. A entrada de água fria precisa estar na ponta do cano de baixo e a saída da água quente na ponta do cano de cima dos coletores. Agora, é só prender o conjunto das placas no madeiramento do telhado. Para ter um bom aproveitamento do sol, o melhor é que elas estejam apontadas para a direção norte. Para conectar a caixa ao chuveiro, o ideal é usar canos que aguentem altas temperaturas. Outra coisa importante é instalar um misturador de água quente e fria, porque elas virão para o chuveiro através de encanamentos diferentes. Todas essas informações estão detalhadas no manual que você encontra no site www.sociedadedosol.org.br. Muito bem. Vai lá, Elaine. Agora, tem um vídeo melhor ainda. Se você quiser ser ecologicamente correto, então existe como fazer placas solares com seu lixo reciclável. Dá uma olhada nisso.
Muito bem. Olha, é uma pena que eu vou pedir para você finalizar, mas eu vou te convidar ainda essa semana para você voltar para falar sobre tudo isso com mais tempo. É que hoje nós falamos muito, né? Teve muito assunto, você trouxe vídeos bastante interessantes, eu acho uma pena não a gente discutir um pouco mais isso, mas, por favor, Elaine, para a gente finalizar aí, ótimos os vídeos que você trouxe hoje. Tá, não, tudo bem, eu venho a próxima semana, se tiver alguma dúvida, manda e-mail para o TV10, que eu vou estar respondendo. Quero agradecer TV10, quero agradecer a Fernanda da Firmodas, da Galeria Pertucci, obrigada, Fernanda. O Espaço Bela, Márcia e a Mari também, que são responsáveis pelo cabelo e maquiagem. Obrigada, Márcia. A Márcia está com uma promoção dos Dia das Mães, incrível, não percam, vão até lá o Espaço Bela e conversa com ela. Obrigada a todos, até semana que vem. Obrigado, Elaine. Não esqueçam também, hein? Dicas TV. Dicas TV, assistam. Marcinho Cantac, eu vou correr porque eu já estou quase chegando no horário do... Vem aí o Bola na Mesa com o José Carlos da Silva. Muito obrigado pela participação. Eu acho que um começo bastante interessante. Eu achei que a gente fosse ter mais dificuldades. Eu tenho aquela memória daquelas derrotas iniciais quando começamos lá na divisão especial, mas você não está deixando isso acontecer. Parabéns. Próximo jogo, então? Próximo jogo em Rio Claro, no próximo dia 5. Em Assis, no dia 11, às 4 horas da tarde, mas até lá, se Deus quiser, eu volto aqui e a gente especifica melhor. Obrigado a todos. Jonathan, parabéns. Seja bem-vindo a casa, espero que você jogue de 4, jogue de 1, seja como for, que você ajude a equipe do Conte Cola Assis a atingir os seus objetivos. É lógico que talvez não seja essa a hora ainda de disputar título, mas que seja de defender muito bem a equipe e a camisa que você usa. Obrigado por ter participado. Eu que agradeço a participação, peço para os torcedores continuar comparecendo para a gente, está ajudando muito na torcida lá no tênis, onde for os jogos. Agradeço TV10, obrigado. Muito bem, está aí o Jonathan, né? É a grande figura hoje do Conte Cola Assis. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Infelizmente não dá tempo de mais nada, muito raro. Aliás, passamos da hora, né? Começamos mais tarde e passamos da hora. Um grande abraço a todos, amanhã tem mais um programa, revista eletrônica no ar para você, pois não? Pode falar. Pode falar no ar. Tem novo horário? Então, a partir da próxima semana, 6 horas da tarde. Aí vai tudo estruturado para 6 da tarde e aí finalmente nós vamos estar com esse horário definitivo para que os nossos telespectadores sejam atendidos conforme vem solicitando. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Elaine Paião, Marcinho Cantac, Jonathan. Um grande abraço a você, ao Dr. Gesualdo Júnior também que participou conosco. Voltamos amanhã com mais uma revista eletrônica. Um abraço, até lá.